Boa tarde, tudo bem? Pai do Senhor, eu quero nessa tarde mais uma vez deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu acredito que nada é por acaso. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Talvez você está agora aí precisando, estava conversando com Deus e falando: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Então eu vou pedir para que você venha abrir o teu ouvido espiritual e que você possa receber essa palavra, que ela venha verdadeiramente mudar a tua história e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Fica no livro de Números, Velho Testamento, o livro de Números, capítulo 23, o versículo 8, que diz assim: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Está em Números 23, o versículo 8. Bom, quando a gente lembra desse texto, para quem conhece esse texto fala a respeito de Balaão. Quando a gente lembra de Balaão, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a jumenta falou com ele. Quem conhece o texto, se você não conhece, a partir de Números 22 em diante, ali você lendo, você vai entender o que eu estou falando. Mas para aqueles que conhecem, sabem bem dessa história, né? Foi uma oportunidade assim que Deus colocou no meu coração de estar falando com você essa palavra. Eu não sei porquê. A única certeza que eu tenho para dar é que Deus falou comigo e acredito que possa ser também uma oportunidade de você ouvir essa palavra e Deus realmente colocar na tua mente a certeza de que a vitória está do teu lado, que Deus está na tua vida e ninguém muda isso. Amém? O contexto desse versículo diz respeito a Balaão. Israel estava de passagem nas terras dos Moabitas. E isso deixou o rei Balaque, o rei de Moabe, preocupado. E ele queria arrumar de alguma forma uma maneira para que aquele povo fosse destruído. Porque ele conhecia a fama do Deus de Israel. Ele sabia que aquele povo poderia mudar a situação e vencer o próprio povo dele. Estava preocupado. Primeira coisa que Deus vai falar comigo e com você: o fato de nós termos um Deus, de termos uma fé constante, isso muitas vezes preocupa as pessoas. Assim como aquele rei ficou preocupado, tem pessoas que infelizmente se preocupam com você. Fica preocupado com o teu crescimento, fica preocupado com a vida que você leva e muitas vezes tenta fazer o possível e o impossível para tentar anular o teu sucesso. Mas Deus manda falar hoje, nessa tarde, primeira coisa, que Ele é contigo. Se você crê que Deus é contigo nessa caminhada e que nada vai impedir a tua vitória, diz amém. Porque isso é um fato. Você está debaixo das promessas de Deus. Ali então, irmãos, o rei estava preocupado. Ele manda contratar Balaão. O rei Balaque manda contratar Balaão para que Balaão, que ele era um vidente daquela época, que ele fosse até lá e amaldiçoasse o povo de Israel por um bom preço. Por um bom preço. Balaão vai, segue os seus mensageiros e vai até Moabe. Nesse caminho, então, é que acontece a situação em que ele se depara com aquela jumenta. A jumenta foi usada por Deus para mostrar para ele que a atitude dele, a insensatez dele, não era conveniente, porque aquele povo era um povo de Deus.
Mesmo assim, depois dessa situação, Balaão vai até Moabe. Chegando em Moabe, ele se depara com toda aquela situação. E ele apresenta ali dentro do texto, se você ler, você vai perceber que 4 vezes ele apresenta as bênçãos de Deus sobre Israel. E com isso ele deixa bem claro para o rei Balaque que era impossível amaldiçoar o povo que estava debaixo das bênçãos de Deus. Esse é o contexto completo dessa história. Mais para frente você vai perceber que esse povo, os moabitas, são destruídos. Enfim, mas aonde eu quero chegar, o que Deus quer falar para você, foi o que nós lemos exatamente nesse versículo que nós lemos agora, onde fala que é impossível. Como eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? O que Deus quer falar para mim e para você, irmãos, nessa tarde, através dessa palavra? Primeira coisa, Deus manda falar para você. Você mesmo que está me vendo aqui, ó. O Espírito Santo me impulsiona a dizer para você, porque Ele falou para mim, e Ele manda falar para você que você está debaixo das bênçãos de Deus. Não interessa o momento que você está passando, não importa a luta que você está vivendo, não importa a situação, a adversidade, a muralha, o gigante, não importa. Deus manda falar para você que você está debaixo da bênção de Deus. Se você crê nisso, diz amém. Não estou falando por mim, não. O pastor Paulo não está falando por ele, é pela palavra. Fala de uma situação onde um homem foi contratado para amaldiçoar o povo. Quando ele chegou diante daquele povo, ele viu que não tinha como. Deus manda falar para você, irmão, que neste momento toda palavra de maldição que foi lançada contra você, contra a tua casa, contra a tua família, está caindo por terra em nome de Jesus. Não existe oração contrária, não existe encantamento, não existe nada que venha tirar as bênçãos do Senhor que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o que Deus manda falar para você, irmãos. Porque às vezes você está passando por uma situação e você fica temendo o homem. Talvez falar alguma coisa no teu coração aí te feriu, ou deixou sua mente assim agitada, perturbada. Deus manda falar para você que pode tentar o que for, mas ninguém vai te amaldiçoar, sabe por quê? Porque eu te escolhi, você é meu e ninguém toca naquele que é meu. Ninguém toca naquele que é meu. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Sabe, todo o caminho teu, Deus olha. Deus cuida da tua entrada, cuida da tua saída. Aqueles que estão olhando para você e querendo o teu mal, pode falar o que for, mas nada do que eles falam vai acontecer. Pela palavra de hoje, Deus manda falar para você assim, ó, mais uma vez: você está debaixo das minhas bênçãos. Ninguém vai mudar o plano e o projeto que eu tenho na tua vida. Aquele povo estava passando por ali para chegar até Canaã. Deus manda falar para você, você que está na caminhada, que chegou no momento onde o tempo é difícil. Deus manda falar para você, continua marchando, porque eu cuido de você. E aonde eu estabeleci, você vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Toma posse dessa palavra nessa tarde. E que fique bem claro na tua mente que ninguém amaldiçoa aquele que eu abençoei. Você está debaixo da bênção de Deus, independente do que você esteja vivendo, está debaixo das minhas bênçãos. E nada de ruim vai acontecer e você vai chegar aonde eu estabeleci. Se você crê nessa palavra, receba em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.